Como estão vocês? Cansadas? Animadas? Felizes? Vocês sentou na frente como eu pedi. Quem não fica animada vendo esse rosto da Claudete? Ela me anima muito. Olha, vendo seus rostos, é confirmado, o Rio continua lindo. Olha, vocês são demais, vocês ocupam um espaço enorme no meu coração. Eu sou muito grata de estar aqui com vocês hoje à noite. Eu sei que sexta-feira à noite não é fácil de ter um devocional, porque a semana foi longa, vocês estão cansadas, mas eu quero pedir, vamos levantar, vamos dar um abraço em cada uma pessoa ao seu lado. Um abraço bem carioca, bem forte. Eu imagino que assim que eu falei, levanta e cumprimenta, eu imagino que a Viviane falou: oh meu Deus, agora vai atrasar 15 minutos. Oh. Amém, amém. É tão bom estar aqui no Rio. Eu estava sentindo falta do trânsito, falta do como chama? Pinchicha? Como? Pichação. Olha, a Viviane vai me traduzir hoje à noite. Não, mas realmente a Viviane estava falando a verdade. Meu voo foi cancelado. Era para pegar um voo de meio-dia. Quando eu cheguei, eles falaram: não, está cancelado, seu voo vai sair às 4 horas. Eu esperei 6 horas no aeroporto. Cheguei aqui sem poder fazer nada, mas vocês vão mostrar muita misericórdia comigo, por favor, hoje à noite. Tenha pena de mim, tá bom? Amém, amém. Agora, faz tanto tempo que desde a última vez que eu falei aqui diante de vocês, eu gosto tanto de participação. Então, por favor, se eu falar alguma coisa que você concorda mesmo. Fala amém, fala isso aí. Eu preciso sentir que vocês estão comigo. Eu quero falar hoje à noite sobre um tópico que eu sinto que todo o Brasil, todas as nossas igrejas estão precisando, e é esse tópico sobre ser ligada, as mulheres ligadas. Eu tenho 3 pontos para falar. Ligados na fonte de energia, ligadas uns com os outros e ligadas ao perigo. E eu quero contar um pouco sobre algumas coisas que eu venho estudando recentemente.
Um assunto é sobre o cérebro. Eu venho estudando muito sobre o cérebro e algumas coisas que eu aprendi é que o cérebro tem mais de 100 bilhões de neurônios. Eu nem posso contar até 100 bilhões. Eu nem posso imaginar como é 100 bilhões de neurônios. E provavelmente vocês sabem que um neurônio comunica com outro neurônio através de impulsos sinapses, que são pequenos estouros de energia. E também eu aprendi uma coisa bem interessante. O computador mais incrível, maior do mundo, mais poderoso, tem a capacidade de metade do cérebro de um ratinho. Então você pode imaginar as coisas incríveis que podem vir do seu cérebro. E foi Deus que criou. E cada um de nós temos um cérebro. Alguns usam o cérebro mais do que os outros. Alcides conta uma piada que tinha 3 irmãos. Eu não vou citar nomes, porque daí alguém vai ficar chateada. E o primeiro irmão, esse irmão falou para ele: irmão, o seu cérebro, se você fosse doar para um laboratório, iria valer muito. E ele falou: quanto? Ele falou: pelo menos R$1.000. Ele falou: uau, tem um cérebro de R$1.000. E essa pessoa também falou com um outro irmão: mas você, irmão, seu cérebro iria valer R$2.000. E ele falou: uau, eu tenho um cérebro que vale mais do que o seu. E daí o último irmão, essa pessoa falou para ele: mas o seu cérebro vale R$1.000.000. E ele olhou para os outros e ele falou: tá vendo? O meu cérebro vale muito mais do que o seu. E o outro perguntou: mas por que o cérebro dele vale tanto? E o primeiro falou: nunca foi usado. É por isso que eu não quis mencionar nomes. Alcides iria colocar alguns nomes e deixar todo mundo zangado com ele. Mas eu tinha até um vídeo para mostrar para vocês sobre o cérebro e como esses neurônios, usando sinapses, eles comunicam informação sobre o corpo inteiro para a mente. Mas não deu certo, corri muito para chegar aqui e não deu. Mas eu vou explicar alguma coisa para você. Com o nosso cérebro, graças a Deus, nós podemos, através do cérebro, através do coração, através de nossas ações, nós podemos buscar Deus. E isso é uma coisa boa. E desde o princípio do mundo, o homem quer tocar em Deus, quer ter um relacionamento com Deus. E até em pinturas de Michelangelo. Pode mais um aqui. Desde séculos e séculos atrás, o homem ficou muito ligado com esse conceito de unir com Deus, de estar ligado com Deus, de ter um relacionamento com Deus. E eu quero falar um pouco sobre como que a gente pode fazer isso. Eu sei que para alguns de vocês estão na igreja
quase séculos. Vocês estão aqui muito tempo. E a última coisa que você precisa é de mais uma lição sobre relacionamento com Deus. Mas eu quero que a gente pense de uma forma um pouco diferente. Eu tenho vários versículos que vêm de João 14 e 15. Então podem abrir suas Bíblias nessa passagem. João 14, na verdade eu vou colocar aqui, pode mais um, é João 14, versículos 6 a 7, tomara que vai dar certo. Essa passagem diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E Jesus estava falando com os discípulos em um momento pouco antes da morte dele. E ele estava tentando explicar para os discípulos várias coisas que iriam acontecer. E ele precisava explicar para eles quem ele era, por que ele veio, para onde ele iria, o que iria acontecer com ele, e o fato que ele precisava deixar os discípulos. E nessa passagem, ele estava explicando para eles: olha, eu sou o caminho para chegar até o Pai. E num sentido, se você pensar no cérebro e esses neurônios, Jesus é essa ligação para nós, para chegar até o Pai. Ele é a maneira que a gente vai ser ligado ao Pai. Sem Ele, a gente não pode ter um relacionamento com Deus. E pense sobre Jesus e a ligação que Ele teve com o Pai. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele, aos 12 anos, estava na casa do Pai. São poucos as pessoas adultas que pensam tanto em Deus. Imagine uma criança de 12 anos que ficou tão ligado com a conversa que estava acontecendo lá no templo, que os pais estavam voltando para casa e deixou o filho, ele nem estava percebendo o que aconteceu. Ele estava tão ligado na palavra do Pai dele. E no batismo dele, a ligação que ele tinha com o Pai, a voz de Deus lá do céu falou: esse é meu filho com quem eu sou bem feliz. Ele agradou o Pai dele. Essa ligação que ele tinha com o Pai era muito forte. E ele era um filho tão ligado ao Pai que ele pôde confiar no Pai até a morte. Confiar que Deus não iria abandoná-lo, que ele não iria ficar separado de Deus para sempre. Foi tão ligado a si, ao Pai. Quando eu penso no relacionamento de Jesus, a ligação que ele tinha com o Pai, eu penso em algumas pessoas que eu conheço e a ligação que elas têm com seus celulares. Você nunca vê algumas pessoas sem o celular deles. Está sempre na mão. E o que acontece... O que acontece... Oh, você é uma delas, né? Não? O que acontece quando aquela bateria começa a baixar?
a pessoa fica desesperada. Né? Como chama o cabo de... Carregador. Eu não sei quantas vezes pessoas vierem à minha casa para um estudo bíblico ou para uma festa, alguma coisa, e vem desesperada: Leslie, você pode emprestar seu carregador para mim, porque não pode ficar um segundo sem o celular. Será que seu relacionamento com o Pai é maior do que isso? É maior do que esse desespero de ficar sem o celular? Será que você tem aquele fio conectado com Deus, onde você está andando e Deus está conectado com você, para onde você for? Essa foi a ligação que Jesus tinha com o Pai. E eu fico pensando, esse ano, em julho, eu completei 35 anos de cristã. Mas é tempo para chuchu e às vezes a gente fica cansado, não é? Mas sabe uma coisa? Eu não quero ficar cansada de Deus. Às vezes, pessoas podem nos cansar, não é? Às vezes, o ritmo de vida pode nos cansar. Mas eu nunca quero ficar cansada de Deus, de estar na presença dEle e de pensar nele, de ouvir a palavra dEle, de ler a palavra dEle, de meditar na palavra dEle. Eu penso também sobre a ligação com o Espírito Santo. Sabe uma coisa? Eu acho que a gente não fala no Espírito suficientemente. Eu acho que a gente podia falar um pouco mais. A gente podia incluí-lo um pouco mais. A gente fala muito de Deus, muito de Jesus e o coitado Espírito. Esquecerem de mim, número 3, né? Ele foi esquecido, deixado em casa. Mas a gente não pode esquecer dele. Sabe por quê? Em João 14, versículos 15 a 20. Jesus estava falando novamente com os discípulos, tentando explicar para eles: eu vou voltar para o Pai. Por quê? A ligação. A ligação era tão forte, ele só tinha 3 anos de ministério na terra. Eu já tenho 10 vezes mais ministério do que Jesus. Ele foi embora rápido. Bom, ele falou para os discípulos: eu vou embora, mas não fique preocupado, eu vou mandar alguém no meu lugar. Em João 14, versículos 15 a 20. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Sabe, eu acho que a gente precisa entender uma coisa incrível. Se Jesus ficasse na terra, nós não iríamos ter o Espírito Santo. E se ele ficasse na terra, ele só podia estar em um lugar com algumas pessoas. E foi isso que ele tentou explicar para os outros: eu vou embora, vocês estão tristes, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou te abandonar. Eu vou mandar o Espírito de Deus para habitar em vocês e para andar com vocês sempre. Mas olha só, quantos de nós pensamos nisso?
que nós levantamos de manhã, o Espírito está lá. Comemos café da manhã, tomamos o café da manhã, o Espírito está lá. Lá no seu serviço, o Espírito está lá. À noite, voltando para casa, o Espírito está lá. Mas às vezes a gente esquece disso. E às vezes a gente não age como a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós. Pense, se você mora com família, pense na última vez que você falou com alguém da sua família e você perdeu a paciência, o Espírito estava lá. Pense na última vez que você ficou chateada com um dos seus filhos, o Espírito estava lá. Às vezes a gente pensa, se Jesus estivesse ao meu lado, eu iria ter esse andar de cristão perfeito, porque eu iria fazer o que Ele faz. Mas Ele deixou um Espírito dentro de nós para nos ajudar a fazer a coisa certa. E não foi qualquer Espírito, foi o Espírito da verdade, o Espírito que tem o poder de convencer as pessoas da justiça de Deus. Ele é um Espírito conselheiro. Ele pode nos ajudar a fazer as decisões certas. Ele é nosso guia. Ele que leva nossas orações até o Pai. E ao caminho Ele vai acertando as orações. Às vezes a gente não ora direito. E o Espírito Santo é aquela ligação entre nós e o Pai, levando nossas orações para ficarem um incenso agradável a Deus. E Ele leva nossas orações até o Pai. Ele também, um outro papel dele, é de lembrar a gente de tudo que Jesus ensinou. Esse Espírito é demais. E esse Espírito habita em nós. Quando foi a última vez que você falou, oh, obrigada, Espírito? Às vezes a gente nem percebe que o Espírito precisa de agradecimento, precisa sentir nossa gratidão, precisa sentir que a gente percebe que o Espírito está em nós. E eu não estou falando sobre nossos amigos em outras igrejas que agem de maneiras bem animadas. Não precisa disso. É um conhecimento, é um conhecimento da verdade para saber que você anda com o Espírito de Deus dentro do seu coração. Eu acredito que se a gente pudesse focalizar um pouco mais nessa ligação que nós temos com o Espírito, a gente iria ver mais crescimento em nossas vidas. A gente iria agir. Isso já aconteceu com você e você está fazendo suas coisas, cozinhando na sua cozinha, lá no seu serviço, e vem a sua mente, liga para fulana. De onde veio isso? Ou talvez você está fazendo uma coisa e vem à sua mente, ore por fulana. Essas são direções, eu acredito, do Espírito Santo, direcionando a gente. Já aconteceu com você que você estava em algum lugar, talvez o culto, e você percebe uma pessoa um pouco isolada, um pouco triste, e alguém faz assim, vai falar com essa pessoa.
E de vez em quando você fala, não, eu estou sentada, eu estou bem aqui, eu estou cansada. E o Espírito faz de novo. Incomoda. Mas sabe, ele não fica lá o dia inteiro. Se ele percebe, não está ouvindo, não está obedecendo. Eu fiz uma decisão alguns anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, para ficar mais atenta ao Espírito Santo na minha vida. E foi justamente antes do momento que nós fizemos a decisão de voltar para o Brasil. Eu estava muito confortável onde eu estava. Eu estava muito bem na minha vida. Eu não precisava mexer com aquilo. Eu era uma discípula. Eu estava indo na igreja. Mas sabe, o Espírito estava, dando aquele toquezinho e perguntando, será que tem mais que você pode fazer? Será que você pode dar mais? Será que você podia colocar algumas ideias em prática? Será que você poderia voluntariar para alguma coisa? E eu fiquei incomodada. Mas sabe uma coisa? O Espírito estava dando aqueles toques também no Alcides. E ele começou a tomar alguns passos. E eu pensei, tudo bem, eu também vou. Mas sabe, eu sou muito grata que eu ouvi o Espírito, que eu obedeci o Espírito. Sabe por quê? Eu estava ficando morna, sem perceber. E isso pode acontecer com qualquer uma de nós, porque você fica confortável. Vocês acordarem hoje pensando, eu vou sair da minha casa no campo das missões? Não, porque você mora aqui, você fala a língua, esse é seu povo. Então às vezes a gente pode perder essa noção de missão. O que o Espírito tem falado para você recentemente? Talvez o Espírito falou, vai até esse vizinho seu, que você só dá um tchau, um oi, de vez em quando, mas você nem sabe o nome dela. Vai falar com ela. Hoje não, eu estou com pressa. Talvez é alguém na sua família. Talvez é algo que você precisa mudar. E o Espírito está lá com aquele toque. Aquilo faz tempo que você está flertando com esse pecado. E sabe uma coisa? Não é fácil. Não é fácil. É que nem sair de um banho quentinho para o ar frio. Mas tem que sair. Não dá para ficar no banho morno a vida toda. E sabe uma coisa? Você começa a ficar sensível ao Espírito e ele começa a falar mais. Ele fala, opa, ela está ouvindo. Então hoje eu vou falar isso e amanhã eu vou falar aquilo e no fim de semana eu vou dar uma direção para esse lado e depois para cá. E daí você olha para a sua vida e você fica pensando, uau, eu estou mais animada, eu estou mais ligada, eu estou pensando nas coisas de Deus, eu estou ficando quente e deixando a morneza para trás. Isso é uma ligação com o Espírito.
também temos que ter uma ligação com Cristo. Em João 15, versículos 1 a 4. Vocês conhecem essa passagem? Eu sou a videira, vocês e o Pai é o agricultor. E vocês são os ramos, né? E Jesus fala: vocês já estão limpos, versículo 3, pela palavra que lhes tenho falado. Permanecem em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Está vendo essa ligação? Eu permaneço no Pai. Vocês permanecem em mim. Eu permaneço em você. É uma ligação. Que nem o que eu falei sobre o cérebro. Esses neurônios comunicando um com o outro. Imagine se você fosse realmente ligado ao Pai, que vai te dar uma ligação com o Filho, que vai te dar uma ligação com o Espírito, e vocês 4 funcionando perfeitamente. Isso é o alvo para nós. Isso é o ponto de ser batizado. Isso é o porquê viver ainda aqui na terra. Mas às vezes a gente perde essa ligação. Por quê? Porque nós estamos ocupados com outras coisas. E quebra a ligação. Quando nós temos essa ligação de verdade, a vida cristã é outra coisa. Eu me lembro, 5 anos atrás, eu fiz várias decisões. Eu reconheci: eu sou morna, eu sou um amante do conforto e eu não estou mudando certas coisas na minha vida. E eu fiz uma decisão: eu vou mudar. E não foi fácil. Eu precisava esquentar os meus tempos com Deus. Eu precisava tirar coisas do meu horário para poder ter um horário que dava para estar com Deus. Às vezes eu lia muito, às vezes eu ouvia música, às vezes eu cantava, às vezes eu ficava quieta, tentando focalizar minha mente em Deus. O que importa é o esforço. O que importa é Deus vendo, ela está tentando. E sabe, foi essa semana que eu percebi uma coisa. Eu não tive um bom pai. Meu pai era alcoólatra, ausente. Qual a palavra? Mulherengo. Irresponsável. Eu não tive um bom pai. E quando eu entrei na igreja, e quando eu me esforcei para ter um relacionamento com Deus, foi difícil. Foi essa semana, talvez, foi com a ajuda do Espírito Santo, que veio na minha mente: será que é por causa disso que é tão difícil para eu me relacionar com Deus constantemente? Eu não tive um bom pai. Eu não sei como é um relacionamento com um pai bom, bondoso, que me ama. E eu conversei com Deus a respeito disso. Deus, me ajude, porque eu não tenho essa prática de ir correndo para o meu pai, de pegar conselhos com meu pai. Ele nunca estava presente. Me ajude a ter uma dependência em Ti, Senhor. E talvez você está pensando: caramba, ela tem 35 anos na igreja e está percebendo isso hoje?
Melhor agora do que nunca, né? E sabe uma coisa? Isso já me ajudou muito a poder ser mais real com Deus, mais verdadeira, de falar sobre minhas dificuldades, de não querer pintar como? Queria pintar o pavão. Isso mesmo, o que ela falou, pintar o pavão. De aparecer algo que eu não sou com Deus. E poder pedir a ajuda que eu preciso. Amém. Tem sido incrível. Mas além dessas ligações com seres espirituais, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, a gente precisa de uma ligação uns com os outros, com as pessoas. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos de todas as outras igrejas ao redor do Brasil. Precisamos de estar na presença de outros discípulos. Por quê? Porque essa outra discípula tem uma ligação com o Pai, tem uma ligação com Cristo, tem uma ligação com o Espírito, e o mesmo Espírito que está em mim está nela. Quando eu percebi isso de verdade, eu pensei, uau, passando tempo com uma irmã nunca vai ser igual. Eu vou confiar que Deus vai usar essa pessoa para me ajudar, que Deus vai usar essa pessoa para me aconselhar, que Deus vai usar essa pessoa com o mesmo Espírito para falar comigo. Talvez coisas que eu não consigo ver sozinho. Vocês conhecem a passagem em 1 Coríntios 12 que fala sobre o corpo. E fala que cada parte faz sua parte, sua função, e que cada parte é ligado ao outro. Você sabe que de vez em quando, talvez eu seja a única pessoa aqui, provavelmente eu sou a única. De vez em quando eu acordo e eu fico pensando, eu não quero ir ao culto. Estou cansada, eu quero ficar na minha cama, eu quero descansar, eu não quero ver o rosto de ninguém. Mas eu sei, eu sou a única pessoa aqui que já passou por isso. Eu estou perdendo a voz aqui. Mas sabe uma coisa? Desde que eu fui batizada, eu já tive esses pensamentos várias vezes, em vários lugares, em vários momentos. Mas cada vez que eu obedeci, né? O Espírito estava lá quando eu estava com aqueles pensamentos. E o Espírito estava, vamos lá, Leslie, levanta, não dá desculpas, Leslie. E cada vez que eu entrei na igreja, eu fiquei feliz que eu obedeci. Porque eu precisava ver as irmãs, eu precisava de um abraço, eu precisava ver que eu posso ajudar alguém e que alguém pode me ajudar. Eu preciso dessa ligação com a igreja. Eu preciso de cada irmã aqui, de cada irmã lá em Goiânia, de todas elas. Não obedece o seu coração enganoso quando ele fala: você não está sentindo bem, fica aqui. Você está muito cansada. Você já é uma ótima discípula. Você merece um prêmio. Vai.
Vai para o culto, vai para o bate-papo, vai para o seu tempo com sua discipuladora. Você não sabe o que Deus tem para te dizer. Você não sabe como você poderia servir uma pessoa que você não está planejando. Seja sensível ao Espírito. E daí eu queria também falar um pouco sobre essa ligação entre nós. Sabe, existem coisas que podem romper a ligação entre nós, não é? Um desentendimento, uma palavra ríspida, uma situação desagradável. Pecado pode cortar essa ligação entre nós. Você sabe que no cérebro existem coisas que podem romper a comunicação de um neurônio para o outro. E é chamado lesão. É quando o cérebro fica traumatizado, machucado, por causa de talvez acidente, ou algumas pessoas nascem com essas lesões. E o que acontece quando você tem uma lesão no cérebro é que você pode passar por convulsões. E essas lesões, elas interrompem a comunicação de informação entre os neurônios. E, como eu falei recentemente, eu tenho aprendido muitas coisas sobre o cérebro. Eu aprendi que cada vez que alguém tem uma convulsão, neurônios morrem. E talvez você vai pensar, mas a gente tem 100 bilhões, se alguns morrem aqui, alguns outros morrem ali, que adianta? Mas isso pode causar falta de memória, falta de raciocínio, falta de poder funcionar da maneira que nós estamos acostumados. Quando eu penso na ligação entre nós, imagine, dá uma olhada nesse grupo aqui. Imagine se cada uma aqui representasse um neurônio. Mas quando você tem um problema, talvez com uma irmã, e você rompe essa comunicação, o relacionamento morre. Daí vamos imaginar se isso representa o cérebro de alguém e houve um problema com esse grupo aqui e agora eu não sinto mais ligado com essas pessoas, o relacionamento morre. E agora eu evito, agora eu não falo mais, agora eu... aquela falta de sinceridade. E ao longo dos anos, acontece com uma outra, daí uma outra, daí uma outra, e vai morrendo. Uma razão que eu estudei tanto sobre o cérebro nessas últimas semanas é porque 2 semanas atrás eu fui diagnosticada com uma lesão no cérebro. E isso tem causado convulsões. Nos últimos 2 anos eu tive 6 convulsões, onde eu fiquei tonta, começo a passar mal, desmaio, caio no chão, entro em convulsão, vomito e outras coisas acontecem. E isso tem acontecido quando eu pego o avião. E várias vezes
sozinha. Quando eu penso nas ligações na igreja, eu não quero ter uma convulsão espiritual. Eu não quero deixar nenhuma parte da igreja onde eu não falo com essas pessoas aqui, ou eu não gosto dessas pessoas aqui, ou eu não aguento essas pessoas ali. Eu quero todos os meus neurônios. Eu preciso de cada um deles. Mas quantas vezes a gente deixa relacionamentos ficarem sem vida, porque a gente não consegue pedir perdão ou resolver uma situação que a gente nem lembra mais o que foi. Quando eu recebi essas notícias, né, obviamente eu percebi que alguma coisa estava errada comigo. Eu fui atrás de um neurologista, fiz vários exames, e quando nós fomos para ouvir sobre a situação, eu não esperava o que ela contou para mim. E eu pensei, uau! E eu falei, mas o que causa isso? E ela disse, normalmente são traumas. Mas o tipo que você tem é de nascença. E você é sortuda. Eu falei, mesmo? Explica, porque eu não estou vendo a sorte. E ela falou, olha, a maioria das pessoas que tem uma lesão como você tem convulsões constantemente. Por enquanto, você tem essas convulsões somente quando você viaja, quando você voa, como hoje. Voei. Mas, por enquanto, parece que são voos longos, de mais de 4 horas. E por enquanto, eu passei super bem no voo, vindo para cá. Mas também eu estava orando, Deus, por favor, eu estou ligada. Não me deixe passar mal. Mas eu conto isso para vocês. Número 1, para você poder orar por mim, por favor, eu preciso de vocês. Mas eu conto isso para vocês, para você entender que a ligação entre nós é tão importante. Quando você pensa na possibilidade de perder uma ligação divina que Deus te deu, não vale a pena de manter amargura. Não vale a pena a não pedir desculpas. Eu fico pensando, uau, eu não sei quanto dano foi causado nessas últimas 6 vezes que eu tive convulsões. Eu não quero que aconteça novamente. E foi por causa daquilo que aconteceu comigo que eu fiquei pensando sobre nossa igreja e os relacionamentos que nós temos. Pense em você. Você está disposta a criar novas ligações? Às vezes, quando a gente fica na igreja muito tempo, vem uma nova pessoa, vem uma outra pessoa, e você pensa, ai, eu não tenho espaço para mais ninguém na minha vida. Eu não posso ter relacionamento com mais uma pessoa. Mas sabe uma coisa? O coração estica e sempre dá para incluir mais uma pessoa. Então aquela nova cristã, marque um tempo com ela.
aquela pessoa de um bate-papo que fica longe da sua casa, passe tempo com essa pessoa. Cria novas ligações, novos neurônios. É muito importante. E o esforço que a gente precisa para manter aquelas ligações que já temos. Sabe, não é fácil. É você marcando tempo com as irmãs. Você levantando cedo para tomar um café da manhã com elas. Você desmarcando talvez uma outra coisa para estar com o grupo. Sabe, é um esforço. É trabalho. Você sabe o que eles falam para as pessoas que têm Alzheimer? Façam aqueles Sudoku, esses puzzles, as palavras cruzadas. Porque cada vez que você esforça a mente, você cria novas ligações entre neurônios. Aprenda uma língua. Vocês poderiam começar a aprender inglês e a próxima vez que eu venho para cá, eu posso dar a aula tudo em inglês e vocês vão ter criado novas ligações entre os neurônios. Já pensou? Que coisa! Mas sabe, o que eu aprendi sobre o cérebro serve para nós. Sabe que às vezes estamos na igreja há muito tempo e pensamos, eu já tenho todas as amigas que eu preciso, as pessoas que já me conhecem, as pessoas que já sabem o que eu preciso. Mas sabe uma coisa? Quando você vai além da sua zona de conforto, Deus vai te abençoar. E só para terminar, ligadas ao perigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Aqui nessa passagem, que também vocês conhecem muito bem, Pedro fala que a gente precisa ficar alertos. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistem-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe, eu já morei na África. Eu já vi leões de verdade andando no mato. E realmente eles ficam procurando algo para devorar. E sabemos que Satanás é assim também. Mas às vezes a gente age como se ele fosse um gatinho e não um leão. E a gente deixa ele chegar muito perto. Eu fico pensando sobre uma mãe de uma criancinha. Sabe como as mães ficam? A criança não pode tomar 2 passos sem a mãe ficar... Tá onde? Tá indo onde? O pai já é outra coisa, né? O pai pode sentar no sofá, ele liga a televisão, a criança está lá brincando numa boa, começa o jogo, ele entra realmente no jogo, de repente ele está... filho, cadê você? A mãe não é assim. Ela vigia. Enquanto a criança não pode vigiar por si mesma, ela está vigiando. E nós, como cristãs adultas, nós temos que vigiar. Nós temos que ficar em cima e vendo
Eu sei quais são minhas fraquezas. Eu estou vigiando. Eu sei quais são as coisas que são difíceis para mim, em termos de pecado. Estou vigiando. Eu sei que eu não posso ficar nem perto disso, aquilo ou outra coisa. Eu estou vigiando. Ligadas ao perigo. Sabe, ligado pode ser uma conexão, pode ser ficar esperta. Temos que fazer as duas coisas. Temos que ficar ligados. Eu sou muito, muito grata por todos vocês aqui no Rio. Porque vocês não sabem como é bom poder falar para nosso grupinho de nem 20 pessoas lá em Goiânia sobre a igreja do Rio. E como foi quando a gente morava aqui. E como os cariocas são loucos. É festa o tempo todo. Todo dia. Qualquer ocasião. Está chovendo. Vamos fazer uma festa. O sol está brilhando. Vamos fazer uma festa. Muita festa. Mas vocês são muito importantes para nós. E sua saúde espiritual é muito importante para nós. Então continuem lindos ou lindas, que nem sua cidade. Continuam ligadas e vigiando. Muito obrigada.